Passando a palavra, então, para a doutora Érica Pereira, representante do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, MAT. Olá, boa noite a todos e todas. Agradeço imensamente, em nome do MAT, o convite para estarmos aqui nessa noite debatendo um tema que é tão caro para a advocacia trabalhista. Bom, para não tomar muito espaço de tempo, eu vou direto ao assunto. O tema que me foi proposto já foi abordado por muitos colegas, por muitas colegas que me antecederam, e é a questão do impacto da valoração da prova testemunhal produzida por audiência telepresencial. A valoração da prova testemunhal é um ato judicante que o juiz externa no momento da aprovação da sentença. No entanto, o advogado ou a advogada também valoram a prova no momento da eleição da testemunha a ser ouvida. Quando ele tem o primeiro contato, quando a gente conversa com a testemunha, quando a gente toma dela os fatos que elas podem agregar ao nosso processo. E durante a realização da audiência, a gente também, com as regras da experiência, a gente sente o que a testemunha está falando, como a gente pode abordar, qual a melhor forma de inquirir. E por essa razão, a gente costuma dizer que a testemunha é a pior e a melhor prova. Ela é a pior prova do processo porque é arraigada de um alto grau de subjetividade, tanto do depoimento quanto da sua valoração pelo magistrado. Mas ela também é a melhor prova porque só ela é capaz de ele encontrar, inclusive, documentos do processo. Então, é uma prova vital da qual não podemos, em hipótese alguma, abrir mão. A linguagem não verbal precede a linguagem verbal, é muito primitiva. E a neurociência é uníssona em dizer que o corpo fala. E diante disso, a questão da valoração da prova testemunhal pelo juízo, numa audiência telepresencial, por tudo que já foi dito antes, me parece estar gravemente maculado. A ausência do contato físico do juiz, do advogado, da advogada com a testemunha pode comprometer efetivamente a prestação jurisdicional. O Fábio, que me antecedeu agora, ele falou sobre a questão da imprevisibilidade da realização da prova por meio virtual. De fato, a CLT omissa não traz essa possibilidade. No entanto, o CPC traz essa possibilidade como exceção e aponta uma única hipótese, da testemunha não residir na comarca onde ela deva depor. Ora, me parece que a vontade do legislador está bastante clara, só na hipótese dela não residir na comarca. Ponto final. É uma norma processual, é uma norma que ostenta reserva de plenário. Então, quando o CNJ, quando o CSJT nos trazem atos absolutamente teratológicos de obrigatoriedade de realização desse tipo de audiência, dessa modalidade de audiência, me parece uma usurpação tanto quanto relevante da divisão dos poderes, porque a gente está falando de um ato do poder legislativo. E continuando, a questão da qualificação da testemunha. O CPC diz que a testemunha pode se declarar ou comprovar a sua qualificação. Aqui no Rio de Janeiro, a regra é que a testemunha comprove a sua qualificação. Como é que ela faria isso numa audiência telepresencial? Exibiria o documento pessoal dela para a câmera? É isso? A CTPS? O RG? Não me parece nada razoável que isso aconteça. Por outro lado, também não me parece razoável que ela deponha sem que, ao mínimo, ela prove ser quem ela é. É o mínimo que se espera para uma lisura do depoimento. E, além disso, a CLT também determina que a testemunha seja ouvida de forma isolada. Mas o CPC, com uma sofisticaçãozinha a mais, ele diz o seguinte, que incumbe ao juiz resguardar a segurança de que a incomunicabilidade das testemunhas. Ora, quem já participou de alguma audiência virtual, eu só participei na condição de ouvinte, sabe muito bem que quem controla acesso nessa sala de entrada é o servidor. Ora, quisesse o CPC dizer que quem controla o acesso da testemunha, quem toma essa providência é o servidor ou o advogado, o teria feito. Mas me parece que o poder de direção do processo, a presidência daquela sessão, daquela audiência, incumbe ao magistrado, inclusive no que diz respeito ao controle do acesso da testemunha, a incomunicabilidade dessa testemunha. Então, além de tudo, viola a minha prerrogativa enquanto advogada, que o juiz exija que eu tome conta da testemunha, do ingresso da testemunha na sala de audiência. Não me parece razoável que seja um procedimento delegável, nem para o advogado ou advogada e nem para o servidor. E aí a gente entra num ponto nevrálgico da discussão, que é a busca da verdade real.
Bom, a busca da verdade real é uma premissa básica do processo do trabalho. O CPC, no capítulo das provas, ele autoriza que o juiz conduza as provas pela máxima da experiência do julgador. Artigo 375 do CPC. Mas se a gente der um pouquinho mais de atenção a esse artigo, a gente vê claramente que o CPC condiciona as regras da observação. E aí, não é uma observação da experiência pretérita que ele teve julgando casos parecidos, é a observação do que se passa na audiência, de tudo que acontece na audiência, desde o comportamento das partes, especialmente a postura da testemunha. Então, além de tudo, a gente tem a impossibilidade de o juiz entender toda a dinâmica processual, a realidade da leitura corporal, e a gente tem a impossibilidade de uma eventual acareação. Então, a gravidade da lisura do processo me parece muito clara e indiscutível. E aí a gente chega na valoração dessa prova. Bom, a gente já viu, a gente trabalha com isso, a gente vê sentenças eivadas de discricionariedade. E a discricionariedade ela não é proibida, mas ela tem que ser fundamentada. E quando ela é balizada em preceitos equivocados de uma prova mal produzida, ela compromete efetivamente a prestação jurisdicional. E na prolação da sentença, o juiz leva em conta, a gente já lê várias vezes o juiz valorando o depoimento. Olha, me pareceu firme, me pareceu vacilante, me pareceu conhecedora dos fatos, me pareceu tensa. A gente vê o juiz replica o sentimento que ele teve na oitiva da testemunha no momento da prolação da sentença. Então, a gente não pode negar que a oitiva da testemunha, por meio telepresencial, sacrifica de maneira imensurável a prestação jurisdicional. E aí, na prática, a gente verifica problemas tão graves quanto. Bom, a gente diz também que o papel aceita tudo, né? Eu ouso vos dizer que o mundo virtual aceita muito mais. As vidas perfeitas que a gente vê em perfis de redes sociais não são perfeitas assim, e a gente sabe disso. Então, nada proíbe, também como já foi dito, que haja a prática de fraude destes depoimentos. Quer por leitura, quer por alguém mostrando cartaz, o modo não interessa, mas interessa que pode haver significativa fraude no processo. E aí, obviamente, no momento da prestação do depoimento por uma videoconferência, a gente tem perda clara do imediatismo e da naturalidade do ato. Dois requisitos essenciais para que o juiz possa ter condições e elementos para valorar a prova. Compromete a captura da prova, compromete o imediatismo da captura do comportamento da testemunha e a total impossibilidade da leitura dos sinais corporais. Em consequência disso, a gente tem um prejuízo também da valoração da prova. E aí uma questão que já caminhando para o final, uma questão que me saltou muito aos olhos aqui foi a ficção do acesso igualitário. E aí, a gente tem um problema muito sério, porque a paridade de armas não é só um preceito processual. Ela tem que se materializar. E no processo do trabalho, ela se torna material no momento da audiência, onde a gente encurta o distanciamento que há entre as partes, sendo ouvidas perante um juiz ou uma juíza, no mesmo ambiente. Todas as testemunhas sentarão na mesma cadeira. Agora, vamos imaginar uma testemunha do reclamante hipossuficiente prestando depoimento num lugar escuro, num lugar barulhento, com uma internet intermitente. O juiz ou a juíza, com certeza, ainda que não proposital, vai desconsiderar esse depoimento de alguma razão. Agora, imagine a testemunha do reclamado depondo numa sala maravilhosa, com iluminação, com microfone, com todo acesso aos meios de comunicação. É óbvio, é inequívoco que isso gera um grave defeito na prolação da sentença e na prestação jurisdicional. E aí, o que mais me deixa indignada é o CNJ e o CSJT
aviltarem quanto ao direito à ampla defesa e, mais do que isso, a isonomia das partes. É o poder judiciário atentando contra a própria Constituição. É absurdo, é inaceitável e não passa nem de perto dos preceitos de um Estado democrático de direito. Não é justo, não é solidário, não é igualitário, não é antidiscriminatório. Então, é inaceitável a produção da prova testemunhal por meio de teleconferência. E não é mera resignação do advogado. Não vou fazer porque não quero fazer. É não vou fazer porque a morosidade do judiciário é muito menos pior, muito menos gravosa do que uma prestação jurisdicional mal feita, que inclusive pode condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, de tanta lesão que pode causar no momento da instrução daquele processo. Então, eu encerro a minha fala dizendo que, assim como o PowerPoint não é prova, a audiência oitiva de testemunha por meio telepresencial não se digna a cumprir o sagrado, o ato mais importante do processo trabalhista. E aí, a Escola Moro de Judicatura não pode ter vez na justiça do trabalho. E da nossa parte tem que encontrar firme resistência, porque no meio do caminho tem uma Constituição e nós vamos brigar por ela. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Érica. Muito obrigada.